Vamos lá, essa criança chegou para o neuropsicólogo, ele aplicou esses testes, ele fez o trabalho observacional, ou seja, né, procedeu com a avaliação e tal, e chegou à conclusão de que essa criança tem um déficit específico numa área, pode ser a memória, desenvolvimento da linguagem, funções executivas. Eu vou desenhar aqui um programa de intervenção. Com base nisso, o que se tem observado, e com base na noção de neuroplasticidade, em relação à dislexia, por exemplo? Quando eu consigo realizar essa avaliação de modo precoce e eu aplico essas intervenções também precocemente, o que é que se tem de resultado em relação ao sujeito disléxico? Ele consegue avançar? Consegue. Você falou que a cura está excluída. Então, não tem cura não existe. Né? Mas o que ele consegue avançar? Ele consegue estratégias para lidar com a leitura e a escrita, no caso dislexo. Cada patologia vai ter uma estratégia específica. Né? O nível que tem descalculia, a incapacidade de gerar cálculos aritméticos, né? Porque imagine, né? Uma criança que tem descalculia. É a mesma coisa, só que voltado para números. Né? Então, o que vai acontecer? Quanto mais nós criamos instrumentos, aplicamos instrumentos, né? Eu estou forçando, né, a ativação das áreas e eu estou forçando a criação de novas sinapses. Porque a grande questão são as sinapses. Né? Então, você sabe que a neuroplasticidade, quanto mais jovem a pessoa, melhor ainda. E isso é interessante, porque quando a gente fala de neuropsicologia, eu tenho que citar um cara que as pessoas não falam. Né? Você sabe quem é, que eu tenho certeza. Né? É um cara que na década de 20 trabalhou com feridos de guerra, que criou a psicologia organística, chamado Kurt Goldenstein. O Kurt Goldenstein é um neuro, né? Na época se pode dizer que tinha neuro em 1920, mas é o precursor. Né? O Goldenstein, ele descobriu o seguinte, o Goldenstein estudou muito a escola da Gestalt. Né? Se você pegar um livro de neurociência hoje, todo o livro de neurociência, você pega do Eric Kandel, o maior neurocientista, o Princípios de Neurociência, vai estar lá citando a Gestalt. Ele vai dar lá o exemplo da Gestalt. A Gestalt é usada na neurociência hoje. Tá? O que foi descoberto pelo Kula, pelo Wertheim e pelo Kafka. Né? Então, o que acontece? Todo o processo acontece a partir daí. De ter o todo como uma forma integrada. A teoria do Goldenstein é que uma área lesionada, o organismo vai criar vias alternativas para recuperar parte das funções. Gente, quando houve o acidente com aquele Superman, o Christopher Reeve, um dos primeiros, né? Pessoal da nossa geração. Da nossa geração. Lembra? Esse povo mais novo não conhece. Lembra do Christopher Reeve? Christopher Reeve levou um queda de cavalo. Queda do cavalo, né? Ele ficou tetraplégico. Né? Ele investiu parte da fortuna dele em pesquisa. Sim. Antes dele morrer, pouco antes dele morrer, ele já conseguia mexer parte do dedão do pé. Kurt Goldenstein estava certo em 1920. Isso é plasticidade. Então, hoje, a neurociência ela trabalha com a questão da neuroplasticidade, mostrando claramente. Então, o recurso principal é a neuroplasticidade. É a forma que você tem de conseguir dar qualidade de vida. Não só, eu estou pegando a dislexia como um exemplo, mas qualquer transtorno, inclusive pessoas que não é a minha área na neuropsicologia, eu não sou neuropsicólogo clínico, sou neuropsicólogo cognitivo. A neuropsicologia clínica trabalha com pessoas que tiveram AVC, trabalha com idosos, com Alzheimer, com declínio cognitivo, com demência, trabalha com indivíduos que tiveram um traumatismo, um acidente de carro, caiu da moto, perdeu parte das funções. Então, o neuropsicólogo clínico ele vai trabalhar com esse público específico, com reabilitação cognitiva. Então, ele vai usar instrumentos de forma repetida para que você estimule novas vias, novas sinapses. Isso é interessante, porque o Eric Kandel mostrou claramente isso. Você pega o próprio livro de neurociência, eu tenho um outro livro dele muito bom, chamado Em Busca da Memória. Eu li. Você leu, é fantástico, não é? Fantástico. Ele explica a pesquisa com as aplícias. A Aplícia, a lesa do mar. A lesa, não tem aqui na Paulistária? Ele foi Nobel de Medicina. Em 2001. Dessa pesquisa.
recebeu o Prêmio Nobel em 2001 de Fisiologia ou Medicina. Sim, né? Que mostrando... Tá vivo ainda, Eric Kandel. Tá vivo, tá aí ele ainda, está com né? 96 Judeu anos. radicado nos Estados Unidos. Isso, e o maior neurocientista ainda é vivo. Né? O Eric Kandel descobriu alguma coisa que a gente se preocupa muito na neuropsicologia, é como a memória de curta duração se transforma na memória de longa duração. É impressionante. Nós sabíamos teoricamente isso aí. Ele descobriu como isso acontece. Ele descobriu uma proteína chamada prions, né, que levam... ele disse, olha, memória, eu vou olhar para esse caneco e vou memorizar ele. Não, você não está memorizando o objeto. Você está fazendo uma codificação bioquímica. Né? Quando você precisa lembrar, o caneco que eu tomei água lá no podcast com o Paulo. Então, o que vai acontecer? Eu estou decodificando bioquimicamente isso. É uma marca no neurônio. Há uma alteração no neurônio. Foi isso que o Eric Kandel descobriu. Né? Quando eu pergunto a você, Paulo, você lembra do seu primeiro brinquedo, que você achou mais importante quando você era criança, seus 3, 4, 5 anos, um brinquedo que você tinha? Lembro. Qual é o brinquedo que você tinha? Olha, o que eu virei entrevistador agora. Não tem problema. O que eu atribuo, assim, em termos de memória, que eu lembro, que eu atribuo o maior significado foi uma carreta, meu amigo, que meu pai me deu. Devia ter uns 4 ou 5 anos no máximo. Que aquilo, para mim, foi uma coisa absurda. Ela era enorme, assim. Isso nós chamamos de memória de longa duração. Sim. Memória Por que uma memória de longa duração? Simples. Porque isso vai ficar indefinidamente, possivelmente até você morrer. Tu não sabe qual é o tempo dela. Mas isso que é interessante. Como é que aquela carreta, porque tem sido significativa para você, ela se transformou em algo tão preciso que você, hoje, lembrou essa carreta quando você tinha 5 anos de idade. Inclusive a cor. Que cor era? A minha vermelha, a do meu irmão, azul. Pronto. Entende? Isso é memória de longa duração. Então, o Eric Kandel conseguiu provar como isso funciona no laboratório, com a Plísia, com a lesma do mar. Por que lesma do mar? A lesma do mar tem... Você vai na Pajuçara aqui, vai na praia, você vai encontrar a lesma, você solta aquele liquidozinho roxo quando você toca nela. A lesma do mar tem 20 mil neurônios. Neurônios, é isso. E neurônios gigantes. Você puxa com a pinça. Então, o que acontece? Isso rendeu o prêmio Nobel. Isso para a gente foi ótimo. Por quê? Nós tínhamos um modelo teórico na neuropsicologia e na neurociência, como a memória acontecia. Memória sensorial, memória de trabalho, depois uma memória de curto prazo que vai se transformar numa memória de longo prazo. Entende? Isso é fantástico. Inclusive, o Eric Kandel, nesse livro, Em Busca da Memória, ele faz uma afirmação incrível no final, mostrando como a psicoterapia funciona. Que a psicoterapia gera uma modificação também no gene do neurônio. A experiência gerada pela psicoterapia. Você tem uma ideia, a evolução que nós chegamos a falar de neurociência e psicoterapia.